Olá, sejam bem-vindos a mais um Tempo de Amazônia. Meu nome é Daniel Vargas, eu sou professor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas e hoje eu tenho a oportunidade, o privilégio de bater um papo com uma das mentes que tem mais influenciado com um pensamento original e novo o debate sobre a Amazônia, os seus desafios e o seu futuro. Nosso convidado é o professor Saulo Kozlovski, que é professor da Universidade de Nova York, onde ele há alguns anos leciona nas áreas de administração pública e de desenvolvimento econômico. Tem uma formação internacional exemplar, passou por várias escolas nos Estados Unidos, como a Fletcher School, o MIT, e ao longo desses últimos anos, em particular, eu diria dos últimos 3 ou 4, tem sido uma voz muito ativa na reflexão, no debate, nas ideias sobre a Amazônia, o que é o seu problema, e a partir daí como que nós, como país, deveríamos começar a pensar para definir as rotas de futuro para construir ali, de fato, um desenvolvimento sustentável. Saulo, seja bem-vindo, é um prazer falar com você. Obrigado, Daniel, o prazer é todo meu. Eu acho sempre quando a gente fala da Amazônia e conversa com pessoas que têm um engajamento com a região, que pensam, que escrevem, uma das coisas que chama a atenção é a profusão de visões sobre a região, não é? Se a gente fosse especificar problemas para a Amazônia, é óbvio que a Amazônia tem problemas educacionais graves, que tem problemas de criminalidade cada vez maiores, que tem desafios de combate à miséria e à pobreza, que tem problemas de infraestrutura e por aí vai, sem falar no próprio dano ou no desafio de preservação da floresta. Mas por onde a gente deveria, na sua visão, Saulo, começar a entender o diagnóstico do que nós poderíamos ver assim como o desafio da Amazônia? Bom, todos esses problemas são verdadeiros e são graves, né? Então não tem como negar a existência dessas questões. Alguns são compartilhados por todo o Brasil, em alguns casos são mais graves ainda na região amazônica. Mas a forma como que eu vejo essa questão, que eu aproximo esse problema, é que talvez esteja um problema subjacente que agrava todos os outros, ou dificulta a resolução de todos os outros, que é um problema econômico, que é como você trazer prosperidade de uma forma que seja de base florestal, que seja compatível com as realidades ambientais e sociais de uma região que é tão grande e tão diversa e tão desafiadora. Você consegue equacionar a questão econômica, todos os outros problemas ficam mais fáceis de resolver. Então, a minha escolha pessoal, né, como pesquisador e como uma pessoa engajada nesses temas, é começar por aí. A questão de controle, comando e controle também é crítica, né, para evitar a ilegalidade extremada e que a gente esteja dando um tiro no pé, destruindo o patrimônio. Mas essa é uma questão que é relativamente bem conhecida. Mudou muito nos últimos anos, como impedir o desmatamento, mas já tivemos sucesso no passado. Teve durante os primeiros 2 mandatos, no início dos anos 2000, 2015, nesse período, um sucesso enorme reduzindo o desmatamento. A questão econômica a gente ainda não conseguiu avançar. Não temos um precedente para isso. Então é nisso que eu tenho me concentrado, resolvendo a questão como a floresta em pé e os povos da floresta bem atendidos pela questão econômica, o resto é mais simples de resolver. Fica mais simples de resolver. Temos, então, esses 2 pilares, né, Saulo, que sempre estão presentes num debate sobre como organizar e pensar o desenvolvimento de um território como o território da Amazônia. De um lado, o comando e controle, com a garantia da lei, da segurança, com combate ao crime, a começar pelo crime organizado, como você destacou. Mas, de outro lado, por importante e necessários que essas medidas sejam, sozinhas, talvez não sejam capazes de oferecer uma saída, né, uma saída econômica, como você indica, para a região. A gente ganha tempo, a gente atenua, digamos assim, o problema, mas a gente, por isso só, não cria uma rota de futuro. O que é exatamente, na sua percepção, o problema econômico da região? Como a gente deve começar a diagnosticar o que falta fazer para essa produtividade verde, digamos assim, aflorar na Amazônia, beneficiando a sua população? Talvez o problema mais grave seja um problema de imaginação, de enxergar aí um futuro que a gente gostaria de correr atrás, de alcançar.
Então é um assunto que para mim é de muita frustração das pessoas que acreditam que a floresta não tem futuro, que opõe o desenvolvimento ao meio ambiente. E isso eu acho que já é um erro crítico, assim, fundamental, basilar, achar que não tem como reconciliar essas duas coisas. Sem dúvida tem como reconciliar a proteção da floresta, o respeito aos povos da floresta e o desenvolvimento econômico. Ainda assim, entre as pessoas que concordam com essa premissa básica, também tem divergências. E aí que eu acho que é nesse campo que eu me engajo no debate. Tem, por exemplo, gente que olha para a Amazônia e acha que o futuro da Amazônia está no carbono. Esse é o negócio do futuro, século XXI, mudanças climáticas, vender crédito de carbono é o futuro. Tem gente que olha para a região e fala, não, isso aqui é um grande almoxerifado de produtos, compostos biológicos, remédios milagrosos, suplementos e tal, que é daí que vai ser a grande fonte de renda para a virada da região. E o pessoal que mora na própria Amazônia, de forma geral, e muitos brasileiros imaginam que o grande sucesso, a oportunidade, está na industrialização, que é parar de vender o que eles chamam de matéria-prima bruta e passar a vender produtos processados. Parar de vender cacau para vender chocolate, parar de vender óleo para fazer seus próprios cosméticos, shampoo, sabonete e assim por diante. São 3 caminhos. A minha interpretação é crítica. Né? Todos eles têm potencial, todos eles têm um espaço, mas eu acho que eles não atendem à urgência e o pragmatismo que a gente tem que ter ao lidar com esse tema do desenvolvimento de base florestal na Amazônia. E o que seria essa urgência e esse pragmatismo, Sala? De que maneira pensar a criação de rotas econômicas distintas dessas que você sugeriu geraria um benefício particular ou, quem sabe, uma perspectiva nova para a gente olhar para a região? Uma tecla que eu tenho martelado muito é a tecla do que a gente chama de produtos compatíveis com a floresta. A ideia, a primeira premissa que está por trás disso é de que é um erro desmerecer o que hoje muita gente desmerece como matéria-prima. Falar, isso aí não dá dinheiro, não tem futuro, isso é matéria-prima, não tem valor agregado. Já está cometendo um erro relativamente grave. No passado, quando a gente pensava em desenvolvimento, fazia sentido. Ou você fazia matéria-prima bruta, que era o produto, né, da mineração, da agricultura, de baixa produtividade, ou você ia para a manufatura, urbanização, industrialização. Essa era a rota do desenvolvimento econômico. Hoje mudou. O mundo mudou, as tecnologias mudaram, as formas das empresas se organizar mudaram. A diferença não é mais tanto o que você faz. Você faz produtos próximos da natureza ou produtos muito mais processados, industrializados, mas sim como você faz. O método de produção hoje é mais importante do que o produto em si. Aí eu vou te dar um exemplo. Quando você pensa, eu moro em Nova York, estou aqui em Nova York. Para conseguir colocar uma fruta tropical, uma manga, um abacaxi, uma pitaia, na prateleira do Whole Foods aqui, você tem que ter excelência operacional em todos os seus detalhes. Você tem que ter a variedade correta, plantada do jeito correto, colhida do jeito correto, tratada as questões sanitárias, de rastreabilidade, de atenção às características socioambientais. Ela tem que chegar aqui com tempo de prateleira suficiente, sem nenhuma manchinha, para, quando está na prateleira do supermercado, ela ser bem vendida. Se não vende bem, o supermercado vai arrumar outro fornecedor ou vai deixar de oferecer esse produto. Então, esse abacaxi tem tanta tecnologia embarcada, vou exagerar um pouquinho, mas quanto um iPhone. Não é tão diferente assim, porque o processo produtivo é o que conta. E eu acho que prestando atenção nesse detalhe, não é um detalhe, nessa característica, abre uma série de portas aí de como a gente pode ver oportunidades na Amazônia que muita gente tem ignorado. Um aspecto que sempre me chama a atenção quando eu leio e reflito sobre as suas visões, Sal, é o debate sobre o extrativismo. Né? A gente sabe que o Brasil teve essa onda de aposta no extrativismo como um futuro para a geração de renda, riqueza, de convivência dos cidadãos com a floresta, a florestania. Agora, na sua visão, isso significa que talvez haja um espaço para reavivar essa florestania? O que nós faremos, na sua visão, é apostar outra vez nesses produtos extrativos da região ou é algo diferente?
Acho que são duas coisas, né? A primeira coisa é reconhecer que os grandes erros que o Brasil fez no passado, no seu trato com a Amazônia, deixaram uma área desmatada aí gigantesca. 21% da Amazônia Legal já foi desmatada. E grande parte dessa área foi subsequentemente abandonada ou é usada com baixíssima produtividade. Uma pequena área é bem usada, mas a grande parte é desperdiçada. Você está falando aí de uma área, se somar, colocar tudo junto, é a área do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e metade de São Paulo. Sem contar as áreas, né, as áreas que ainda estão cobertas com florestas, seja parcialmente degradadas ou que mantêm suas características originais. São a vastidão de terras de baixíssima produtividade. Então, trazer essas terras, aumentar a produtividade do uso dessas terras é um potencial enorme. E isso não é extrativismo, né? A gente está falando aqui de agroflorestas e produção mais tecnificada. Então, tem muito dinheiro para ser ganho nessa parte. A questão do extrativismo em si também tem oportunidades que a gente tem ignorado. Mas é mais complicado, porque o extrativismo, por sua própria natureza, é mais disperso no território, o teto da produtividade que dá para alcançar é mais baixo, então é mais desafiador, mas o benefício é maior também. Existe talvez uma das características que me fazem refletir sobre o extrativismo e seu potencial, Saulo, é uma espécie de paradoxo embutido nele. A impressão que me dá é que, se ele é pequeno, ele não tem a tecnologia ou a escala para ter um preço e conseguir crescer. Se ele é grande, aí ele corre o risco, com a agregação de tecnologia, de virar outra coisa, deixar de ser extrativismo. Essa é uma preocupação que você percebe nos produtos que estão agregando valor, que estão agregando tecnologia, e a partir daí ganhando acesso a mercados externos? Se eu entendi bem a tua colocação, faz todo sentido, né? Porque se é uma coisa folclórica, né, mais vista como de atividades quase de subsistência ou de assistência social, que é o pessoal das comunidades tradicionais, que fazem atividades tradicionais, vendem um pouquinho para financiar um pouco o que eles querem comprar no comércio local, é pequeno e não tem potencial econômico. Então esse a gente desmerece. Se cresce muito, vai chegar alguém e vai falar, não, vou levar isso para São Paulo, vou levar isso para o oeste da Bahia, vou levar isso para a Malásia, vou levar isso para a Indonésia e plantar em grande escala, ou talvez vou levar isso para um laboratório na Suíça, fazer de forma sintética esses produtos que vocês têm extraído da floresta e ganhar dinheiro a rodo, enquanto vocês permanecem aí no Brasil correndo atrás de nozes e raízes sem futuro. Então, esse espaço no meio é o que as pessoas tendem a imaginar que é muito pequeno, que ou você é folclórico ou a atividade vai ser feita de forma sistemática em outro lugar. A minha intuição é de que esse espaço é muito maior do que muita gente imagina, mas ele precisa de atenção, precisa de tecnologia, precisa de apoio, precisa de organização, para que as comunidades e as pessoas engajadas nessas atividades consigam aumentar sua produtividade, consigam explorar os mercados que se abrem para eles, consigam se aproveitar das oportunidades cada vez maiores que são dadas para produtos próximos da natureza e com características socioambientais e manter esse benefício para eles, ao invés de estar sempre alijado à margem desse processo. Trazer o centro de gravidade da produção e geração de renda que alimenta a Amazônia para dentro da Amazônia. Muito bacana. Saulo, vamos para um break muito rápido e já voltamos com o É Tempo de Amazônia, falando sobre o futuro e os desafios para esse progresso sustentável da região. Voltamos com o segundo bloco do É Tempo de Amazônia, hoje conosco, Saulo Kozlowski, professor e pesquisador da Universidade de Nova York. Saulo, no nosso primeiro bloco falamos sobre o diagnóstico, os desafios e como nós podemos entender o problema da Amazônia, e eu acho que um traço fundamental do seu pensamento é que nós precisamos olhar para a região como uma região que tem um desafio de produtividade econômica, que precisa ser associada, por sua vez, à geração de oportunidades que inclua no mercado, em campos cada vez mais sofisticados de produção, a população local, em particular, aqueles produtos da floresta. Você daria alguns exemplos do potencial que essa exploração com agregação de tecnologia, com sofisticação dos produtos florestais,
sinalizam para o nosso futuro? Quais são os números que nos permitem ver esse campo como um campo de fato promissor para pensar o futuro da Amazônia? Não, essa é a minha pergunta preferida, né, favorita, porque os números são muito grandes. Um estudo que eu fiz pelo projeto Amazônia 2030, a gente examinou todos os produtos que a Amazônia, os estados da Amazônia brasileira já exportam. Então a gente usou a exportação como régua de qualidade, o sarrafo alto. Para exportar, você tem que estar entre os melhores do mundo. Diferentes empresas, comunidades da Amazônia exportam cerca de 1.000 produtos, todos os tipos que você imaginar. Comidas ali, minérios, produtos industrializados, tem de tudo. Passando um pente fino nesses produtos, encontrei 60 que a gente chamou de compatíveis com a floresta. A gente está falando de extrativos como a castanha e parte do açaí, está falando de produtos típicos da agrofloresta, como especialmente o carro-chefe aqui é o cacau, mas tem a pimenta, tem parte do açaí, outros produtos também, peixe, piscicultura e frutas tropicais. Aí é a manga, a goiaba, o abacaxi, melancia, mamão e assim por diante. Esses 60 produtos já trazem 300 milhões de dólares de receita para essas empresas da Amazônia, sem contar o mercado doméstico, né? Só na exportação. 300 milhões de dólares não é muito dinheiro para a Amazônia, mas não é nada também, já é alguma coisa, já é no mínimo uma prova de conceito, que dá para produzir e competir com sucesso no mercado global. Quando você põe esses números no contexto global, esses 60 produtos que costumam ser desmerecidos, quando você debate econômico brasileiro, pimenta, abacaxi, a soma deles movimenta 200 bilhões de dólares por ano. Aí a gente está falando de dinheiro grosso mesmo, 200 bilhões de dólares é bastante dinheiro. A lição é de que a Amazônia brasileira, que tem 30% das florestas tropicais, tem uma participação de mercado de 0,2%. Não é 2%. Muita gente se engana e fala 2%, não é 2%, é 0,2% dos mercados correspondentes. Sem falar os mercados que ela ainda nem participa, né? Só desses 60 que ela já participa. É uma discrepância muito, muito, muito grande. E quem está na nossa frente são outros países da faixa tropical, como o Brasil. Depende do produto, mas é a Bolívia, é o Peru, é o Equador, é a Indonésia, é a Costa Rica, é o Vietnã, Uganda, todos países que têm problemas parecidos, condições estruturais parecidas com as nossas. E eles conseguiram encontrar a fórmula do sucesso para se apropriar grande parte desses 200 bilhões de dólares. E a gente já ficou para trás, e se não se mexer, vai continuar lá no fundo, vai continuar nos boxes, enquanto o pessoal está correndo a toda velocidade aí na pista de corrida. Esses países, Salo, têm problemas de corrupção que muitas vezes são apontados como uma prioridade ou um pré-requisito para um processo de desenvolvimento aflorar. Esses países faltam infraestrutura, assim como nós, têm níveis educacionais ou a criminalidade relativamente alta, nível educacional relativamente baixo. Eles também têm dificuldades de acesso a recursos, têm poupanças relativamente baixas, o que dificulta o investimento, mas se essas características são comuns a todos, o que eles fizeram de diferente que sinaliza um caminho para o Brasil avançar nesse impulso verde para o desenvolvimento florestal? Às vezes eu brinco que essa é a pergunta do $1 milhão, mas não é do $1 milhão, é a pergunta do $1 bilhão, de muitos bilhões de dólares. E o que eu tenho descoberto, grande parte da minha pesquisa está nessa direção, é que e você tem toda a razão, os países enfrentam problemas tão grandes ou piores, ou mais graves que o Brasil. A Bolívia não tem nem saída para o mar. Então, para tirar a castanha da Amazônia boliviana, você tem que subir os Andes, descer os Andes, as estradas são péssimas, tem sempre greve, fecha a estrada por 2, 3, 4, 5 dias, sobe os Andes para La Paz, desce os Andes, vai para o Chile, então tem que cruzar a fronteira para o Chile, usar o porto emprestado do Chile, passar pelo canal do Panamá, que é congestionado, é difícil, é caro, e aí chega na Europa. Eles têm praticamente o monopólio do mercado europeu. O Brasil, que tem a linha direta de Belém a Lisboa, ou a Roterdã, não tem acesso ao mercado europeu tão grande, ou nem próximo do que a Bolívia tem. Então, qual é o segredo do sucesso? Aí eu vou dar é uma pesquisa em curso que não tem uma resposta assim, simples e única ainda, mas tem muito a ver com a forma como esses setores se organizam. Cada um desses setores tem desafios próprios. Sejam desafios tecnológicos, desafios de manutenção, né, de qualidade sanitária, de acesso ao mercado, de atender aos critérios rígidos dos compradores, de se manter a par
das novas tendências e do que o pessoal quer e conseguir entregar. E esses setores, nesses diferentes países, conseguem se organizar para gerar esse tipo de recurso. E é um tipo de recurso que no Brasil, ou em todo lugar, ele cai nas brechas aí. Por um lado, o governo gosta de atender o maior número de pessoas possíveis com uma tacada só. Então ela trata de temas como crédito, como educação, que são de amplo espectro. As empresas, cada uma se preocupa com o seu quintal, né? Porque não vai investir em alguma coisa que não vai investir num bem público. Então tem esse espaço no meio de bens que são setoriais, porém públicos, que ficam órfãos. E esses países que têm tido sucesso, nesses setores que têm tido sucesso, eles encontraram um jeito de adotar esse órfão, né? De atender esse interesse setorial e propiciar os recursos que permitem que essas indústrias tenham o sucesso que elas têm. Ótimo. Entre esses setores, eu imagino que um deles é o desafio de qualificar, abrir mercados para a produção, por exemplo, do cacau. Nós temos uma pergunta de uma pessoa que vem desse setor que vai apresentar para você, para a nossa discussão na sequência. Representam as comunidades ribeirinhas aqui da região. A Asproc, com o apoio de parceiros, tem nos últimos anos feito um grande esforço para desenvolver cadeias produtivas da sociobiodiversidade aqui da região como uma alternativa para conservar o meio ambiente, para gerar renda a essas comunidades que são isoladas, que vivem um desafio tão grande. E esse trabalho tem sido voltado para o desenvolvimento da cadeia do pirarucu, que é manejado pelas comunidades, cadeia do açaí e da borracha, que inclusive no ano passado gerou uma renda de mais de 3 milhões para as comunidades ribeirinhas aqui da região. E a pergunta é como que suas pesquisas podem apoiar essas comunidades no desenvolvimento dessas cadeias para garantir maior qualidade desses produtos para acessar mercados privados, nacional e internacionalmente. Salom, eu me corrijo. Não é o cacau, é o pirarucu, entre outros produtos florestais. Com você. Ela citou, né, o pirarucu, o açaí e a borracha. Eu acho que acho que reflete um pouco captura o drama desses setores no Brasil. Você vê uma equipe como essa dessa cooperativa, que são engajados, que são ambiciosos, estão frustrados, que querem melhorar, querem promover os seus produtos, querem prosperar e não conseguem. Tem dificuldade tremenda, né? Estão tentando navegar correr ladeira acima. O desafio é que não está na mão deles de resolver esse problema. Vamos pensar o desafio de cada um desses produtos. Qual que é o desafio? É hipotético, porque eu não fiz um estudo aprofundado. O desafio do pirarucu. O pirarucu, você vai tentar vender isso no mundo inteiro, ninguém sabe o que é, ninguém conhece. Você saiu da região amazônica, ninguém nunca experimentou o pirarucu. Você tenta vender o pirarucu num supermercado aqui em Nova York, o supermercado fala, quem vai querer comprar isso? Ninguém vai querer comprar isso, porque ninguém conhece. E se comprar, ele não sabe como cozinhar, não sabe as receitas, não sabe quanto tempo põe no forno, não sabe a temperatura, não tem nenhum chefe usando isso nos seus programas de TV. Enfim, são problemas que estão fora, a solução está fora do alcance de uma comunidade ou de uma empresa, de um único produtor. O que você precisaria aqui é que os produtores de pirarucu juntos promovessem esse produto. Você vai vender para a Europa, não sei se exatamente esse é o caso, mas na Europa eles têm uma legislação que é muito mais rigorosa com o que eles chamam de alimentos novos, né? Alimentos que não são tradicionais, que não são conhecidos. Então, para superar essa barreira, essa comunidade não vai ter o recurso suficiente para ir fazer o lobby junto à União Europeia. Precisa que todos os produtores juntos se unam para fazer isso. Mas uni-los é muito difícil. Está todo mundo ocupado ganhando a vida, né? Ou tentando ficar, né, com a cabeça ali fora da água para não submergir. É esse o tipo de organização que eu estava falando. E esses são os recursos que são ausentes, em grande parte, ou escassos, na Amazônia. Esses que são de interesse do setor como um todo, e nenhuma empresa, nenhuma comunidade sozinha consegue provê-los. Ao mesmo tempo, o governo tem que fazer. O governo está cuidando do interesse de quem já está organizado, quem já é forte, consegue impor a sua vontade junto aos órgãos públicos. Com alguma exceção, algum funcionário, algum núcleo dentro do governo um pouco mais ameno a essas questões, você consegue, mas eles são poucos e são a exceção. Então a gente precisa, para o governo atender o interesse, eles têm que se organizar.
Para ele se organizar, o governo tem que atender o interesse. Então a gente aí entra num problema de ovo e da galinha, que ajuda a explicar grande parte de por que tem tanta promessa, tanta ambição e tanta frustração nesses setores. A gente está caminhando para o final, Saulo, mas não gostaria de deixar de fazer essa pergunta sobre o Brasil e o futuro. Se é verdade, por um lado, que talvez os setores desorganizados tenham dificuldade de acesso ao Estado, aos seus poderes e recursos para ajudar a abrir caminho, por outro lado, a gente vê lideranças relevantes do país, como, por exemplo, o governador do Pará, que é o presidente do Consórcio da Amazônia, apostando no avanço dessa economia dos produtos florestais. Você olha para a região e para o debate que tem acontecido no Brasil hoje. Com esperança, você acha que ainda está longe do Brasil colocar em prática um modelo de mercado que, de fato, escancare as portas do país para vender produtos florestais com agregação de valor para fora? Eu também sou frustrado com essa questão, porque as peças estão todas dadas, estão todas na mesa. A gente tem a área de floresta, a gente tem até a área desmatada, que é o problema do passado, vira uma potencial solução do futuro. A gente tem os órgãos públicos de altíssima qualidade, seja a Embrapa, seja o FNO, o Pronaf, enfim, órgãos e programas públicos. Tem líderes de destaque, seja no governo federal ou nos governos estaduais, como o governador Helder Barbalho, e outros no Amapá, no Amazonas, em outros estados, defendendo essas questões. O que falta é o ajuste fino, é um alinhamento mínimo aparando as arestas, e esse é um problema sério, né, de conseguir com que essas peças se encaixem de forma a propiciar da velocidade nesse desenvolvimento. Essa é uma questão. E a segunda questão é que muito desses debates ainda se municiam dos debates que ocorreram no Brasil e no resto do mundo no passado sobre política industrial, que são ultrapassados, que são antigos, que não funcionaram naquela época direito, e menos ainda a chance de ter sucesso hoje. Que é, né, para resumir em uma palavra, é o governo oferecer subsídio, oferecer isenção, oferecer renúncia fiscal. Esse tipo de instrumento tem o seu papel, mas não pode ser protagonista. Eles não é através do subsídio, da renúncia fiscal, da isenção, da proteção de mercado, que esses setores vão deslanchar. Então, a gente tem que encarar o problema do século XXI com instrumentos do século XXI, não com instrumentos ultrapassados do século passado. Excelente, obrigadíssimo. Nós tivemos hoje conosco Saulo Kozlovski, pesquisador e professor da Universidade de Nova York, um pensador exitoso que tem dado uma contribuição belíssima para o debate brasileiro sobre o futuro da região. Não há futuro para a Amazônia sem desenvolvimento, mas esse desenvolvimento precisa ser estruturado de modo a incluir e a representar as variedades da região e do seu povo. Muito obrigado, Saulo. Foi um prazer tê-lo conosco. Espero reencontrá-lo em breve. Chegamos ao fim de mais um É Tempo de Amazônia. Hoje conosco, Saulo Kozlovski, professor da Universidade de Nova York, uma das mentes mais interessantes na reflexão sobre o futuro da região, que é 60% do território brasileiro, a nossa segunda metade e, quem sabe, a nossa segunda chance para o futuro.